Da igreja com a paz do Senhor Jesus. Estou muito cansado, que nem arroz de terceira quebrado, mas é a carne, né? Mas o Espírito continua vivificado. E estamos aqui para a glória do Senhor. Quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, agradecer ao pastor Natanael, agradecer a toda a igreja. Tem pessoas aqui que eu conheço, tem pessoas que eu não conheço. E fiquei muito feliz com esse louvor, meu irmão, porque eu fui uma das pessoas que, infelizmente, eu conheci Jesus através da dor. E através da dor eu conheci esse louvor na cadeia, foi quando eu me converti. E para a glória de Deus, hoje já sou nova criatura no Senhor. Igreja, eu quero pegar um gancho em uma palavra. Só que o Senhor me trouxe aqui hoje para ministrar a palavra do Senhor, mas para falar a respeito da Arca da Aliança. Então, desde já, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel. Aleluia. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 6. Glória a Deus. E se você entrou aqui nessa noite triste, não se preocupe. Porque a palavra do Senhor fala que a tristeza salta de alegria. Pode ter certeza que da mesma forma que você entrou, você não vai sair. Glória a Deus. Todos acharam? Davi traz a arca para Jerusalém. Quero ler capítulo 6, versículo de número 10 e número 11. E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom. Não feche a sua Bíblia, não. Preciso que você abra a sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo de número 16, versículo de número 11, 12 e 13. Deus manda carne. E o Senhor falou a Moisés dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo: entre as 2 tardes comereis carnes, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Abra tua Bíblia no livro de Números. De capítulo de número 17. Números 17, versículo a partir do 7, 8. E Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Araão, pela casa de Levi, florescia, porque produzia flores e brotava renovos e dera amêndoas. Então Moisés trouxe as varas diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles viram e tomaram cada um a sua vara. Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus.
Aleluia. Talvez a igreja não tenha costume de ler várias palavras assim, mas nós podemos ver que quando nós estudamos a Bíblia, uma palavra joga para outra. E a gente vai estudando e vai aprendendo com o Senhor. E eu gosto de estudar a palavra do Senhor também. Mas aqui nós podemos ver que a primeira palavra que nós fizemos menção, ela vem falar que ali, em uma guerra, os filisteus ganharam a batalha contra o povo de Israel e tomaram a Arca da Aliança. Mas nós podemos observar que Davi ali já tinha sido promovido rei de Israel. Mas Davi ali naquele momento já tinha as mulheres, Davi naquele momento já tinha as riquezas, Davi naquele momento ele já tinha o palácio, Davi naquele momento ele já tinha o trono, Davi naquele momento já estava sob a autoridade ao povo de Israel. Mas nós podemos observar que Davi naquele momento, ele se sentiu como eu e você nos dias de hoje, quando nós simplesmente às vezes temos de tudo, mas no fundo, parece que ainda nos falta alguma coisa. E Davi naquele momento, ele percebeu que o que estava faltando para o povo de Israel era a Arca da Aliança. Então a palavra do Senhor fala que ele foi em um lugar inusitado, porque ele, ali naquele momento, ele não pensou. Ele simplesmente queria ir, tomar a arca e trazer novamente para a cidade de Jerusalém. Mas nós sabemos que a Arca da Aliança, ela não pode ser feita de qualquer momento, ela não pode ser tocada por qualquer um, ela não pode ser feita de qualquer maneira, nem de qualquer jeito, porque na Arca da Aliança contém um bem precioso que é a presença de Deus. E nós observamos que ali naquele momento, Davi, em uma vontade tremenda de novamente levar a arca para a cidade de Jerusalém, ele ali não pensou simplesmente, ele agiu com a emoção, aonde ele colocou a arca da aliança para ser transformada, transportada de uma forma indevida. E a palavra do Senhor fala que ele colocou a Arca da Aliança em um carro de boi. E ali naquele momento, Uzá, que também era um homem da linhagem sacerdotal, estava acompanhando, e a palavra do Senhor, ela vem dizer, e ela é clara, que no momento a qual estava sendo transportada pelos bois, um dos bois tropeçou, e a arca pendeu para um lado para cair. E Uzá naquele momento, também por ser de linhagem sacerdotal e saber que o bem precioso de Deus era a arca, por conter a presença do Senhor, naquele momento ele não pensou, simplesmente ele apoiou a mão. E a palavra do Senhor vem dizer que naquele mesmo momento ele foi fulminado e morto no lugar. Por quê? Tocou na presença de qualquer forma. E a palavra do Senhor, ela vem dizer que Davi naquele momento, com aquela morte frustrada, a qual ele não esperava, ele desistiu de levar a arca. Mas no caminho existia um homem chamado Obed-Edom, aonde a Bíblia, preste atenção, para depois não falar que está pregando heresia, a Bíblia não relata. Mas através dos estudiosos, teólogos, religiosos, eles vêm dizer que na terra de Obed-Edom, a terra era infértil, o que plantava não nascia. E também vem dizer que a mulher dele também não poderia gerar filhos. É de Deus. Mas a palavra do Senhor vem dizer que a Arca da Aliança ficou na casa de Obed-Edom durante 3 meses. E nos 3 meses que ficou na casa de Obed-Edom, tudo prosperou. Aonde plantava e não nascia, agora planta e já nasce. A sua mulher que não poderia ter filhos, agora é uma mulher fértil. Aonde não acontecia, agora já acontece. Por quê? Porque a presença estava na casa dele.
Então aí eu quero voltar um pouco à história. Nós vemos no livro de Êxodo que o povo murmurava, reclamava. Ao invés de ficarem 40 dias, passaram 40 anos no deserto justamente por causa de reclamações e murmuração. E ali naquele momento, eles pediram carne. E Moisés naquele momento intercedeu pelo povo, porque naquela época não é igual hoje, que você entra dentro da igreja, dobra o seu joelho na sua casa, na rua, no emprego, em qualquer lugar e busca a presença. Não, naquela época existia apenas um sacerdote que era responsável por entrar no templo, queimar incenso, adorar ao Senhor, interceder pelo povo, porque tinha que ser da linhagem sacerdotal. Aleluia. Mas a palavra do Senhor fala que Moisés intercedeu por ser líder do povo. E a palavra do Senhor fala que ali, quando amanhecia o dia, junto com o orvalho, caía também pão do céu. Caía também o maná que Deus mandava para matar a fome do povo. E ali, quando eles levantavam a tenda, o chão estava forrado de pão. E nós sabemos que pão representa o Senhor Jesus, que é o pão da vida. Aleluia. E a palavra do Senhor também vem dizer, no outro capítulo que nós fizemos menção, no livro de Números, que ali precisava se levantar um sacerdote, mas o povo estava ficando revoltado, porque ali Arão, o irmão de Moisés, estava também à frente, junto com Moisés. Então surgiu certo tipo de ciúme, rancor. Mas por que ele elegeu o irmão? Mas por que disso? Porque daquilo nós sabemos como que é o povo. Então ali, mais uma vez, Moisés pediu para Deus uma direção. E Deus disse: Moisés, existem 12 tribos. Então você vai pegar a vara de cada uma das tribos, vai colocar no meio do deserto, dentro da tenda do testemunho, aonde ali, pela manhã, você vai entrar, e lá você já vai encontrar a resposta. Então, naquele momento, ali, quando ele entrou dentro da tenda do testemunho no deserto, a vara de Arão, a palavra do Senhor é clara em dizer que ela florescia, que ela brotava e ainda dava amêndoas. Aleluia. Então a vara de Arão pela tribo de Levi foi aquela que foi eleita ao sacerdócio. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Então nós podemos observar que dentro da Arca da Aliança existem 3 objetos, a qual os 3 objetos foram milagres a qual o Senhor fez perante aos olhos do povo de Israel. O que são esses 3 objetos sagrados? A tábua contendo os 10 mandamentos, que foi escrito por Deus quando Moisés buscou a face de Deus no Monte Sinai. Segundo, um pote de ouro, contendo dentro o maná que caía do céu. Aleluia. Terceiro, a vara de Arão. Os 3 objetos sagrados contendo dentro da Arca da Aliança. Então agora que nós já voltamos começo, meio e fim, que a igreja já entendeu o propósito desta palavra, nós vamos trazer esta palavra do Antigo Testamento para o Novo Testamento nos dias de hoje. Nós podemos observar que enquanto Obed-Edom estava vivendo de qualquer forma, não existindo a presença dentro da sua casa, nada acontecia. Mas a partir do momento que a Arca da Aliança, contendo a preciosa presença do Senhor, adentrou dentro da casa dele, as coisas mudaram da água para o vinho.
começou a prosperar, começou ali a crescer, começou ali a ter coisas a qual poderia lutar pela vida inteira e não conseguiria, mas começou a ter. A palavra do Senhor, ela é clara, e ela vem ensinar para mim e para você. Eu não vivo mais eu, mas quem vive em mim é o Senhor. Todas as coisas passadas se foram, eis que tudo se fez novo. Mas por que tudo se fez novo? Porque agora eu e você temos a presença do Senhor. A palavra do Senhor, ela vem dizer que o Senhor, ele não habita em templo feito pela mão do homem, o templo material. Ah, mas você quer dizer que Deus não está na igreja? Não, ele está na igreja. Pode ficar despreocupado, ele está. Mas o que a Bíblia quer nos ensinar é que o templo a qual habita o Espírito Santo é em mim e é em você. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E Deus não habita em templo que está sujo, bagunçado, desorganizado. Deus habita no templo a qual Ele sente prazer, porque você convida o Espírito Santo para estar com você. Então, se nós trouxermos para os dias de hoje, é muito simples. Eu e você entender essa mensagem. Se eu não vivo mais eu, mas quem vive em mim é Cristo. Então quer dizer que hoje é como se eu e você fomos a própria Arca da Aliança. Somos a própria Arca da Aliança. Por quê? Porque quem está dentro de nós é a presença. Então a presença que está dentro de mim e dentro de você, ela tem que fazer todo sentido. A presença que está dentro de mim e dentro de você, ela não pode deixar de existir. A presença que está dentro de mim e dentro de você, ela não pode sair, porque se uma vez ela sair, para nada nós servimos mais. Então saiba de uma coisa, igreja, nós só estamos de pé, é claro que pela palavra do Senhor, que vem dizer que nós estamos de pé pela misericórdia, porque se for analisar, eu e você, nós não somos merecedores. Nós somos de uma graça merecida, mas desde quando o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, que rasgou o véu de alto a baixo, eu e você temos a liberdade de adorar ao Senhor, de buscar a presença do Senhor. Então saiba que a presença do Senhor essa noite, ela vai começar a movimentar pessoas aqui dentro, ela vai começar a movimentar famílias aqui dentro, ela vai começar a ter um novo sentido na minha e na tua vida. Aramasubia canto neo biondará, mastuiandará labaste comanácias. É pela graça que nós estamos aqui, uma graça merecida, mas também pela santa, verdadeira, genuína palavra do Senhor. Aqui nessa igreja, de quinta-feira tem costume de ser culto de libertação, né, pastor? Mas sabe, igreja, você pode estar se perguntando, mas não tem nada a ver com libertação? Tem. Sabe por quê? Porque a gente tem o costume de tirar coisas da palavra do Senhor para nos ensinar, mas na verdade, quem tira as coisas de nós é a palavra do Senhor, porque ela limpa, ela cura, ela liberta, ela restaura, ela reaviva, ela transforma, ela te dá o direito de ir morar no céu, e é por isso que nós estamos aqui, por causa da presença, por causa da palavra, porque sem ela não há sentido nenhum. Não há sentido. Então você entende
Que da mesma forma que Davi transportou a arca de aliança de qualquer forma e Uzá colocou a mão e morreu, é por isso que muitas das vezes não estamos conseguindo muitas coisas, porque nós estamos carregando a presença do Senhor de qualquer forma, e não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Tem que ter reverência, tem que ter respeito, tem que ter santidade, tem que ter educação espiritual, tem que ter a presença para as coisas darem certas. Graças a Deus. Sua presença. Aleluia. Ramão, toquel, biandará, mandai. Oh, Senhor Espírito Santo. Mas você pode ter certeza de uma coisa. A palavra do Senhor, ela fala que a arca da aliança era feita de madeira nobre, madeira de golfer, a madeira mais cara da época. E para ser transportado ali existiam 4 alças, e nessas 4 alças eram colocados ali varões, um varão de cada lado. E aquele varão também era de madeira nobre, mas também era banhado a ouro, aonde não se poderia tocar na arca, mas sim somente nos bastões aonde estariam sendo carregados. Verdade, Jesus. Mas sabe, é por isso que nos dias de hoje, às vezes nós não conseguimos entender o porquê de tanta luta, o porquê de tanta prova, o porquê de tanto deserto, mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para dizer para você que se você tem a presença, o deserto não é para sempre, o deserto é de passagem, o deserto é somente para te capacitar, o deserto é somente para te ensinar, porque nós vemos que a vara de Araújo ela floresceu no deserto. Uma vara seca. Aleluia. Deserto, terra seca. Então saiba que se você está na prova ou está no deserto, tem jeito sim, porque quando se tem a presença, a vara vai florescer e vai dar frutos, e o testemunho ainda vai ser belo. Maravilha. Aleluia, Espírito Santo. Quem está entendendo a palavra do Senhor, diga glória a Deus. Então, a partir de hoje, saiba que você, além de ser imagem e semelhança do Senhor, você carrega algo dentro de você que é muito mais precioso e valoroso do que qualquer coisa. Quando o Senhor Jesus, ele foi nascer lá em Belém, ali apareceram 3 reis magos que foram presentear o menino Jesus. A palavra do Senhor fala que ali naquele momento, eles levaram incenso, levaram mirra, levaram ouro, levaram coisas preciosas. Então hoje, não se preocupe a vida a qual nós estamos vivendo, sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, que é o meu dono e o teu dono, Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. E essa palavra, ela veio hoje para mim e para você, porque hoje nós vamos sair daqui diferentes. Por quê? Porque o pote de ouro dentro da arca da aliança significa riqueza, porque Jesus era rei. Só que ele era um rei, a qual ele não aparecia como um rei, porque quando teve a entrada triunfal na cidade de Jerusalém, todos falavam: o rei está chegando, o rei está chegando, o rei está chegando. E aí, na nossa cabeça, nos dias de hoje, quando você fala assim, o rei está chegando, você quer esperar o quê? Ah, ele vai chegar com ternos dos melhores, sapatos importados, relógio Rolex, num carro importado ou conversível, mas não, Jesus entrou montado em um jumento, simples, humilde, querido. Então o Senhor hoje, Ele vem ensinar tudo isso para nós, a simplicidade, a humildade que nós temos que permanecer na presença do Senhor. Ah, não é porque eu fui ungido que eu vou ter que pisar naquele que é menor, não!
Está errado, nós temos que ter, foi cantado, a comunhão com os irmãos. Se você ler a palavra do Senhor, ela vem dizer que nós temos que ter paciência com aqueles que são mais fracos. Mas hoje, já estou terminando, mas hoje, saia daqui com o dono do ouro e da prata. Porque talvez você tenha uma dívida, você tenha uma conta, você tenha uma preocupação e não sabe o que fazer. Se você buscar a presença, o Senhor vai quitar essa dívida para você. Segunda coisa, o maná é o pão. O pão da vida é Jesus. Então você pode ter certeza que você tem duas coisas em uma só. Você vai ter um alimento diário, porque a palavra do Senhor, e também na oração do Pai Nosso fala o pão de cada dia. Não nos deixe faltar o pão de cada dia. Pode ter certeza que independente de tudo, o teu pão não vai faltar. No teu armário, o celeiro, o alimento não vai faltar. Segunda coisa, ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida, o Deus Emanuel, o pão da vida, a luz, a estrela da manhã, o Deus Emanuel. Segunda coisa, nós podemos observar que foi citada a vara de Arão. Hoje, o Senhor, além da presença, está colocando a vara na mão de cada um de nós. O que representa a vara? Autoridade. Aquela autoridade que está faltando no seu lar, aquela autoridade que está faltando no seu ministério espiritual, aquela autoridade que está faltando no seu emprego, aquela autoridade que está faltando para mim mesmo e para você mesmo, para que nós possamos nos corrigir diante da presença do Senhor e discernir o que é certo, o que é errado, porque não podemos servir a dois deuses. Aleluia! Graças a Deus. Então hoje, igreja, eu, você, fomos privilegiados com a palavra do Senhor, não é com o pregador, porque a glória não é para mim, a glória é para o Senhor. A palavra do Senhor, sabe quando Davi dedilhava a harpa e ali os espíritos imundos que tinham dentro de Saul saía? É assim que tem que ser eu e você. Nós somos um instrumento com a harpa na mão de Davi. Nós somos um instrumento na mão do Senhor. Aleluia. Creio que todos aqui conhecem enxada. Se eu colocar uma enxada em pé aqui e falar, vamos capinar, ela vai capinar sozinha? Não, ela vai precisar de quem? Das suas mãos. E é assim que o Senhor está fazendo comigo e com você. Ele precisa de nós para exercer os dons, os talentos, povoar o reino do céu com a autoridade, com a presença, com a unção que o Senhor colocou sobre a minha e a tua vida. Por favor, meu irmão, por favor, meu irmão, não enterre o teu talento. Você não sabe, o corpo é triste quando a gente enterra o talento que Deus deu para a gente. E além de tudo, o preço que nós pagamos. Eu entrei em alguns ministérios onde eu não poderia usar meu talento. Sabe o que aconteceu comigo? Eu fui desfalecendo. Eu estava dentro da igreja, mas eu estava morto. Mas o Senhor falou comigo. Quando Jesus curou aquele cego, ele falou assim, você quer ver? Quero. Então você está curado. Só que Jesus, além de curar aquele homem, ele falou para aquele homem, agora você vai sair de dentro dessa propriedade, você vai sair de dentro dessa cidade, e você vai sair daqui e vai embora. Sabe por quê? Porque tem ambientes que vão te deixar cego. Tem ambientes que vão matar a sua alma. Tem ambientes que, se a gente não vigiar, nós vamos enfraquecendo, nós vamos perdendo a comunhão. E devido às lutas, às provas diárias, nós vamos perdendo a nossa essência de adorador. Nós vamos perdendo a essência dos dons e os talentos que o Senhor colocou sobre a nossa vida. Sabe a história da dracma perdida? A palavra do Senhor fala que ela perdeu uma dracma dentro de casa.
E ali naquele momento estava escuro. O que ela fez? Ela colocou um candeeiro. O candeeiro era para dar a luz, para ela enxergar, para poder achar aquela moeda, aquela dracma que ela tinha perdida. Mas a luz, ela representa Jesus. A luz, ela representa o Espírito Santo sobre a minha e a tua vida. E a palavra do Senhor fala que no momento que ela colocou lá, ela não logo achou a moeda. Ela viu que clareou, mas primeiro ela pegou uma vassoura, foi varrendo, foi limpando, foi varrendo, foi limpando. Por quê? Porque talvez nós estamos perdidos. Ela perdeu a moeda dentro da casa dela, não foi na rua. Então talvez a luta espiritual está acontecendo dentro de você. É dentro de nós a luta espiritual acontece. E a palavra do Senhor fala que depois, com muita diligência e insistência, ela achou a dracma perdida. Então, talvez na nossa casa, a toalha que você enxugou, ao invés de estar no varal, está em cima da cama molhada. Talvez o marido chega, já arranca o sapato, se joga ali de qualquer forma e deixa ali. Talvez o copo que era para estar na cozinha, está lá no chão do teu quarto. Ou seja, foi da mesma forma que essa mulher da dracma encontrou. Porque quando ela colocou o candeeiro primeiro, ela organizou a casa até achar. Então, se não tiver organização na minha e na tua vida, na presença do Senhor, as coisas não vão fluir. Porque o Senhor, Ele não gosta das coisas de qualquer forma. E nem de qualquer jeito. A presença tem que ser buscada verdadeiramente com a sinceridade do meu e do teu coração, para que as coisas comecem a fluir sobre a nossa vida. Sobre a nossa vida. E depois que ela achou a dracma, ela disse: agora eu vou chamar meus vizinhos, vou chamar minhas amigas e vou me alegrar, pois achei a dracma perdida. Talvez você esteja perdida dentro de você, com as suas lutas espirituais. Por quê? Porque conforme a gente vai caminhando na presença do Senhor, as lutas vêm, irmão, vêm. Sabe o que aconteceu comigo esse mês? Esse mês, hackearam a minha conta e roubaram o meu pagamento do mês inteiro. Do mês inteiro. O meu pai, de 90 anos que eu tomo conta dele, caiu e quebrou o braço aqui, ó. Tive que ir para Ribeirão com ele, sem nenhum tostão. Mas a presença do Senhor estava comigo. Glória a Deus. A presença do Senhor está com você. Independente da situação, da circunstância, a presença do Senhor, ela é na minha e na tua vida, e é Ele que toma conta de tudo. Independente se a situação está boa ou se está ruim, coloque a sua vida nas mãos do Senhor, porque Ele cuida de tudo. E para a glória de Deus, não me faltou nada na minha casa. Não me faltou nada. Então, igreja, pense nisso. Você é templo. Você carrega a presença. E sem a presença não tem crente. Sem a presença não tem adorador. Sem a presença não podemos fazer nada. Sabe por quê? Porque sem Ele nós não podemos nada. Então, igreja, fique com essa palavra gravada na tábua do seu coração. Desde já eu também agradeço por dar as palmas que exaltam o nome dele.